Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 90. Somos todos importantes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de fazer a diferença no dia de alguém, de tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. E para isso eu volto a falar da minha palavrinha mágica, que é consciência. A gente estar consciente das coisas, a gente estar consciente da vida que a gente está levando. Mais uma vez, deixando de lado o piloto automático e assumindo a gente mesmo o volante da nossa vida, certo? Isso é muito importante, porque a gente vive muito no piloto automático. Todo dia a mesma coisa, a mesma rotina, e às vezes a gente nem percebe o que está fazendo. Então, como a nossa vida é muito agitada, cheia de compromissos, e talvez agora tenha dado até uma acalmada nesses compromissos por conta da pandemia, não porque você quis assim, mas porque foi necessário. A não ser que você seja, né, um profissional da saúde ou faça parte das profissões de serviços essenciais, a pandemia te tirou alguns, se não vários, compromissos e te colocou em casa por algum tempo. Você que não estava acostumado a ter muito tempo para você, acabou que apareceu mais tempo para você, e muita gente não sabe nem lidar com isso, né? Mas o assunto não é hoje esse tempo da pandemia, ele fez com que a gente refletisse mais, porque a gente teve que passar por coisas ou esperar muita coisa acontecer. A gente nunca sabe até hoje quanto tempo ainda isso vai levar, quanto tempo ainda vai ter essa situação, e a gente precisou então ter paciência. E muita gente não tem paciência, muita gente já tá fazendo o que quer fazer sem se importar muito com a situação que está acontecendo. Mas muitos, a grande maioria ainda tem muita paciência e tá esperando ver o que vai acontecer, fazendo o que pode. Cada um tem a sua tarefa nesse mundo, né? Fazendo o que pode. Mas é isso, a pandemia trouxe desafios para muita gente. E isso nos traz, volta então na minha palavrinha mágica de consciência, que a gente acabou percebendo que a gente começou a sentir falta de coisas que a gente não dava importância. Porque quando você tem uma coisa todo dia, toda hora, você tem aquilo como garantido para você, como é teu de direito e ninguém vai te tirar. E aí chega a pandemia e te tira pessoas de perto de você, te tira sorrisos, te tira a interação humana, que é muito importante. Nós precisamos de pessoas, nós fomos feitos para viver em sociedade, para viver com os outros. Nós não existimos para viver sozinho. E vendo então essa realidade, eu desejo que o mundo tenha mais empatia, que a gente possa olhar para o próximo com mais simpatia e entender que ele também precisa dessa interação humana. Essa pessoa que está estressada, que saiu de casa com o medo da contaminação, com o medo de tudo que está passando pelo mundo, ele também precisa de interação humana. Faz tempo que ele não recebe um abraço, que ele não vê um sorriso, que ele não tem uma pessoa que é simpática com ele. E, gente, nós somos capazes de deixar marcas na vida dos outros, e espero que possamos cada vez mais deixar marcas positivas para aqueles com quem interagimos.
Eu tenho certeza que se você parar para pensar aí em momentos que pessoas te marcaram negativamente e positivamente, virão imagens na sua cabeça. E que as imagens positivas sejam mais recorrentes. Eu desejo isso para você, que pessoas mais passem pela sua vida e te marquem positivamente, te surpreendam com um sorriso, com um abraço, com uma interação calorosa. Quando tratamos bem alguém, nós fazemos essas pessoas se sentir viva, se sentir importante, se sentir parte de algo e principalmente que ela não está só. E isso fica ainda mais marcado quando vem de alguém que não conhecemos. Por exemplo, como que você se sente quando você é bem atendido em uma loja, ou um restaurante, ou até por telefone, quando você está fazendo uma ligação para fazer alguma coisa simples, corriqueira, mas que a outra pessoa do outro lado foi extremamente simpática. Não tem como você não abrir um sorriso, aquele ato acaba aquecendo o teu coração ali. E eu tenho algumas lembranças, mas uma delas mais recente que ficou marcada foi quando eu fui até uma Starbucks com a minha filha. Ela queria uma bebida e eu lembro que a gente estava com pressa, não sei porquê, eu estava bem ocupada. Isso foi antes da pandemia. E a gente fez o nosso pedido e ficamos do lado esperando. E eu estava distraída nos meus pensamentos, pensando em tudo que eu tinha para fazer, e não percebi que o barista que estava preparando a bebida estava falando comigo. Ele estava perguntando como que eu estava me sentindo, como que meu dia estava sendo, o meu e da minha filha. Ele olhava para a gente, olhava para mim, olhava para ela, ele tinha um sorriso no rosto e parecia sinceramente interessado em saber como que estava sendo aquele dia. E nós que estava vivendo, como eu digo, sem consciência, estamos ali, mas você não está presente, sabe? Acabou trazendo a gente para a realidade. Opa, tem alguém falando comigo. Nossa, eu tô aqui. É engraçado pensar assim, que a gente vive a nossa vida de uma maneira que não... É como se a gente não estivesse aqui. Porque a gente está no nosso pensamento, o que eu tenho que fazer depois, o que eu tenho que fazer depois, e a gente não está no presente. E aquilo ficou tão marcante dele falar daquele jeito que parece tão sincero dele estar perguntando como que a gente estava se sentindo, que eu lembro que eu respondi que era o último dia de aula da Dani, que ela ia então começar as férias, que nós tínhamos compras para fazer. E ele ficou todo animado, perguntou para Dani se ela estava feliz que ia começar as férias e tal. Gente, foram 3 minutos de conversa, no máximo, mas que nos fez voltar para a terra, que eu falo. A gente realmente estava viajando no nosso o que tem para fazer, e voltamos para a terra. Voltei para aquele momento que tinha alguém perguntando para a gente, eu feliz de estar ali com a minha filha, comecei a apreciar mais o momento presente, só por conta daquela interação dele. Então a gente voltou nesse estado de consciência de que estamos vivos, que a gente faz parte de um mundo onde tem pessoas que se importam em fazer o dia do outro melhor. Já tem 2 anos que isso aconteceu, mas ficou muito marcado. Com certeza tive outras boas experiências, mas talvez por eu não estar tão presente naquele momento e aquela conversa ter me trazido de volta para o momento presente, me fez muito bem. E foi super simples e você pode fazer isso para alguém também. A gente pode mudar o dia de alguém. As pessoas gostam quando a gente se interessa pela vida deles. E é muito difícil, a gente gosta de sair por aí contando da nossa vida. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, mas lá em casa tá pior, lá em casa é isso. Se interesse mais pela vida da outra pessoa, se interesse pelo que ela tá passando. E o se interessar faz com que a pessoa se sinta importante, faz com que a pessoa sinta, nossa, tem alguém que se importa comigo, tem alguém que quer escutar a minha história. E nem que seja por 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você tiver ali disponível. Isso faz toda a diferença.
Eu sei porque eu tenho amigos, família que ligam para saber como é que eu tô me sentindo, como é que tá. E isso faz toda a diferença. De saber que a pessoa parou um tempo para te ligar, para saber como que você tá. E eu acredito muito nas pessoas, acredito que todos temos bondade dentro de nós e por isso te convido a tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Dê o seu sorriso primeiro, seja educado primeiro, e assim vai estar inspirando outros a fazerem igual. Somos todos importantes e agora que você já sabe disso, deixe os outros também saberem. Beleza? Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!